Buenos dias, amados hermanos, bendiciones todos que estão conectados ou por conectar-se, amém? Que a graça, o poder, o favor do Senhor esteja sobre tu vida en esta manhã de martes 6 de outubro de 2020, amém? Ou terça-feira em Brasil. Saludos à irmã Gel aí Ferreira em Avelino Lopes. Bendiciones. E todos os amados que estão aí conectados. Irmã Hilda aí está em Alajuela nesta manhã. Bendiciones. Amém. Hermanos, há uma palavra nesta manhã que eu quero que você, bueno, como sempre, ponga cuidado, verdade? É o que Deus nos tem a dizer nesta manhã, porque muitas vezes vemos, hermanos, em la igreja, situações que demonstram claramente como está o coração da pessoa e que tipo de sentimentos passam por sua mente quando, depois de haverem sido alcançadas por o Senhor, muitas vezes restauradas em distintas situações de suas vidas. Essas pessoas às vezes lhe dão a espalda a Deus e se vão e causam às vezes situações em la igreja. Evidentemente que isto podemos dizer que seja de certa maneira consequência, resultado de uma vida que a pessoa sempre ha tenido, verdade? Enfim, sentimentos que lhe falta em seu coração e outros sentimentos que estão sobrando, verdade? Vamos falar nessa manhã de gratidão. Amém? Gratidão. A pessoa ingrata, hermanos, vamos ver o que é a pessoa ingrata. A pessoa ingrata é a pessoa que é desprovida do sentimento de gratidão. Não tem capacidade para agradecer, para reconhecer alguns benefícios que lhe hajam hecho as pessoas. Enfim, muitas vezes crê que o que lhe hacen são obrigação a hacerlo. As pessoas são obrigadas a hacer o que hacen a essa pessoa e por essa razão não agradecem, simplesmente passam por la vida de uno e muitas vezes, aunque uno lhe haja bendecido essas pessoas, ajudado, enfim, essas pessoas nunca reconhecem o valor e o sacrifício que se hace muitas vezes para ajudá-las, para tender a mão em um momento de prueba, de necessidade. Simplesmente passam e se vão e como se nada. Evidentemente que nessa manhã não quero falar de gratidão no sentido de ser humano para ser humano, verdade? De maneira que alguém vai pensar, seguro que esse pastor está meio ressentido, que a gente está sendo ingrata com ele. Não, não é nada a ver com minha persona, amém? Quero falar da ingratidão referente ao ser humano hacia Deus. É desse que vamos falar. Pero claro, gratidão é gratidão em todos os sentidos, verdade? A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 8. Eu quero ubicar-me nesse passagem, hermanos, que é um passagem tremendo, que nos habla profundas coisas nessa manhã. Ponga bem cuidado e atenção. Quizá o Senhor está tratando de generar em tu coração este sentimento. Porque a gratidão é um sentimento, hermanos. Amém? Ou seja, a pessoa que tem a humildade para ser grata, para agradecer a outros ou agradecer a Deus, em primeiro lugar, é uma pessoa revestida de humildade. Dá valor às coisas, reconhece o valor das coisas. Amém? Não é o preço, mas é o valor. Amém? Valor. Preço é uma coisa, valor é outra. As pessoas às vezes não lhe dão valor a benefícios que recebem, e esses benefícios muitas vezes vêm a causa de um sacrifício que alguém haja hecho. Amém? Para que muitas vezes eu seja beneficiado em algo, muitas vezes significa dizer que alguém teve que sacrificar-se para bendecir-me. Verdade? Para mim, o que é um regalo para mim, para outros, quizá, foi um sacrifício, né? Por exemplo,
um hijo, uma hija tuya, um adolescente, digamos, em la casa, que tu lhe das um celular, um aparato eletrônico, uma tablet, uma computadora, uma bicicleta nova, verdade? Para aquele ninho, para aquela ninha, isso é um regalo, verdade? Você gosta, se alegra por um momento, muitos sentimentos passam por sua mente, verdade? Pero para você, aunque significou para você o prazer, verdade? A alegria e o gosto de ver aquele ninho, aquela ninha contenta, verdade? E você se completa em ver a atitude de alegria e de gozo a la pessoa que recebeu o regalo, pero antes que tu te alegres em isso, houve um sacrifício antes, sim ou não? O papai e a mamãe se sacrificou trabalhando, quizá isso horas extras, mas quizá deixou de comprar algo para si, verdade? Deixou de comprar um sapato, um tênis novo, um vestido novo, com tal de comprar um celular para a ninha, para o adolescente da casa. Ou seja, o que para esse ninho, para essa ninha, é motivo de gozo e de contentamento e alegria, para o papá, quizá foi alguns calhos em las manos, verdade? Quizá foi o sudor que caiu na frente de sua mamã, foi horas de sonho que não pudo dormir porque tinha que trabalhar, tinha que fazer algo com tal de bendecir aquele ninho, aquela ninha, verdade? Lo que para ti é um momento de gozo, para outro, quizá, foram lágrimas derramadas, verdade? Então, e muitas vezes as pessoas não dão valor a essas coisas, não dão valor. Eu quero ler, hermanos, aqui, Deuteronômio capítulo 8. Disse assim, o Senhor, versículo 11. Estamos falando da boa terra que o povo entra a possuir a terra. O Senhor está preparando o coração desta gente para entrar na terra prometida. Muitos são os conselhos, as advertências que Deus les dá, para que quando entrem na terra prometida, quando alcancem o que Deus les havia prometido a seus padres muito antes, que essa gente sepa como actuar, como viver, que essa gente sepa como valorar o que Deus está dando a eles. Veja o que disse. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 11, disse assim: Cuida-te de não olvidar-te de Jeová tu Deus, para cumprir seus mandamentos, seus decretos e seus estatutos que eu te ordeno hoje. A palavra clara, a palavra fuerte, dice: Cuida-te. Amém? Põe cuidado, cuidadito, como dizem os chicos por acá. Amém? Põe atenção, tome o cuidado, extremo cuidado de não olvidar-te. Amém? Porque o ouvido, muitas vezes, é aquele momento em que nós não estamos com a atenção voltada para aquele, irmão. Verdade? Ou seja, olvidar-se muitas vezes não é olvidar-se repentinamente. Tim! Se me olvidou. Não. El olvidar-se é um processo. Verdade? Ou seja, é uma desatenção muitas vezes. Quando uma mamãe, um papá dá uma ordem a um filho, verdade? Ele recebeu na ordem. O ouvido não é imediato. Não se vai olvidar imediatamente da ordem. A notícia, a advertência, a ordem está muito fresca em sua mente. Pero por la desatenção, por faltar atenção em aquilo, por não poner cuidado à ordem, é que acaba olvidando-se. Amém? Quantos são os ninhos que a mamãe lhe disse: vete à pulperia comprar algo. Compra isso, esse e mais aquele. E o ninho agarra a plata e se vai. Vai correteando, vai rogueteando no caminho, conversa com um e com o outro, se detém a vacilar com um e com o outro, até chegar à pulperia ou ao supermercado. Quando chega, se acorda de uma coisa, de duas, a outra não se acorda. Chega à casa com as compras por la mitad. Compra o café, mas não leva o açúcar para a casa. Compra o pão, pero se olvida a mantequilla. Amém? Isso passa aos ninhos, isso passa às pessoas adultas, isso me passa a mim e creio que lhe passa também a você, verdade? Eu saio ao super muitas vezes para comprar alguma coisa e regresso a casa com outras coisas que nem pensava comprar. E o que pensava comprar, chega lá a casa, me dou conta que se me olvidou. Amém? E não é coisa da idade, não sou viejo,
e você que está aí escutando quizá não é tão viejo tampoco, e se le olvida as coisas. E esse ouvido muitas vezes, hermano, viene por la falta de atenção, por la desatenção que le damos a las coisas. Amém? E o Senhor está dizendo aqui, cuida-te. Amém? Põe cuidado, põe atenção para que não te olvides. Amém? Cuida-te de não olvidar-te do Senhor. Amém? Quantas são as pessoas que se olvidam de Deus, irmãos? E ao olvidar-se de Deus, fatalmente vão a deixar de cumprir seus mandamentos, seus decretos e seus estatutos. Amém? Muitas vezes, não os deixam de cumprir porque são malas pessoas. Não. São pessoas até de certo ponto piadosas. São pessoas que quizá têm respeito, reverência, têm certo temor de Deus, querem fazer a coisa bem, pero les falta a atenção, o enfoque em aquilo que devem fazer, o enfoque em aquilo, em o caminho por onde andavam, por onde estavam, o que estavam vivendo, as experiências que estavam vivendo, vão deixando de ser atenciosos com essas coisas e vão tomando atenção em outras coisas, ponendo cuidado a outras coisas, até chegar um momento que o principal é olvidado. Amém? Ou seja, é o momento que eu começo a dar prioridade a outras coisas, o que verdadeiramente é prioritário para mim, me vou olvidar, irmãos. Amém? Qual é a prioridade número 1 do homem e da mulher de Deus? Não me refiro ao impio, ao mundano, ao profano, ao pecador, ao que está destituído da graça de Deus. Né? Me refiro a homens e mulheres de Deus. Qual é tu prioridade? São tus prioridades e sonhos personais? Ou prioridade número 1 é agradar a Deus, é bendecir ao Senhor, é obedecer e cumprir seus mandamentos, estatutos e decretos. Amém? E lo demás, bem depois. A palavra mesmo clara diz. Jesus, falando ao povo, disse: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vendrão por añadidura. Então, se que minha prioridade seja buscar ao Senhor. E lo demás, sabendo Ele lo que me falta, lo que necessito, Ele me vai bendecir. Eu não tenho que estressar-me, não tenho que andar ansioso, não tenho que deprimir-me por a falta disso, por a falta daquilo. Por quê? Porque o Senhor conhece minhas necessidades. E o momento que pongo meu coração e minha prioridade em el Senhor, evidentemente, para Ele será prioritário bendecir-me. Porque o maior anelo e agrado do coração de Deus é saber que seus filhos estão com Ele e andam em Ele. Amém? E que lhe obedecem a Ele, que estão cerca, que têm relação de intimidade com Ele. Eu vou perdendo essa relação, essa intimidade com Deus, à medida que me vou distanciando dele. E quando é que me vou distanciando dele? Ao distanciar-me de Deus, me acerco a outras coisas. É simples, amém? Por duas maneiras. Uma maneira é quando eu me distancio dele, por decisão própria, e ao distanciar-me de Deus, vou acercar-me a outras coisas. E a outra situação é quando não tomo iniciativa de distanciar-me dele, senão tomo iniciativa de aproximar-me de outras coisas, de estabelecer outras prioridades em minha vida. Então, se quando sucede isso, evidentemente que a prioridade que era buscar de Deus já não é outra. E aí, evidentemente, fatalmente, me vou a distanciar dele. Então, se o Senhor está dizendo, cuida-te, não olvidar-te do Senhor, tu Deus, para cumprir seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos, que eu te ordeno hoje. Amém? Te has olvidado do Senhor, sim ou não? Te has olvidado de congregar, de buscar de Deus, de orar, de ler a Bíblia? Amém? Por quê? Porque tus prioridades são outras agora, isso é. E é o que sucede, hermanos. Amém? Vou repetir, hermanos. De duas maneiras, por duas maneiras, você pode
distanciar-te e perder tu relação com Deus. A primeira é quando tu tomas a decisão, eu não vou mais congregar, não vou mais à igreja, não vou mais orar, nem ler Bíblia, estou frio, dizem alguns. Por alguma razão, por X razão, as pessoas se enfriam, não é? Por dureza de coração ou por situações que eles passam na vida, enfim. Não importa como, pero se enfriam. Muito bem. Aí vai se distanciando e queda aí. Ao distanciar-se, você se vai vaciando-se de Deus. Aquela llanura, aquela presença, a vida do Espírito Santo que diariamente te envolvia, te falava, te ministrava, verdade? Te mantinha forte com vida, aquele vigor espiritual, isso vai decaindo, vai descendendo, você vai barrando um nível em tua vida de espiritualidade e presença de Deus. Então, se a mente vazia, você vai llenar de outra coisa e tu vai buscar outras prioridades. E o domingo por la manhã que tu ibas à igreja já não vai mais. Já hoje tu vai ser o quê? Vou a passear, vou sair com os companheiros, vou andar em bicicleta, ou vou a ver películas, ou vou jogar futebol. Ou seja, não é que essas coisas sejam malas, não, irmãos. Evidentemente que não. Claro que não são malas assim, nem pecados são. Pero tu tenias uma prioridade domingo por la manhã antes. Agora, distanciado de Deus, terá que llenar esse espaço, né? Terá que ocupar esse tempo com outra coisa. Então tu vai buscar outra coisa que te agrade, que te alegre, que te ocupe o tempo que antes era para Deus. A outra maneira qual é? É quando eu estou buscando de Deus e simultaneamente estou buscando outra coisa. É dizer, estou dividindo o tempo que era de Deus, estou dividindo com outras coisas. Amém? Antes eu congregava, agora, bueno, não vou tanto. Vou de um mês eu vou 1 ou 2 domingos à igreja e os demais hago outras coisas. Entende? Então, se eu estou dividindo o tempo que era 100% para Deus, agora eu utilizo também simultaneamente para outras coisas. Amém? Com Deus, irmãos, ou é 100% ou não é nada. Amém? Deus nos deu todo. Ele se entregou todo. Diz que Jesus entregou todo. Sua vida, seu sangue derramado na cruz. Não deixou nada a meias. Não deixou sua tarefa por la mitad. Pero nós outros sim. Somos campeões em deixar a tarefa por la mitad. Muitas vezes, nós outros alcançamos, hemos tenido algum logro, verdade? Alguns benefícios de buscar de Deus. E o Senhor nos vem nascendo coisas em nossas vidas e nós outros pensamos, já está todo resolto, já está todo bueno. Não é porque seguir aí tão religioso aí todo domingo. Pode faltar um domingo, de por si, os problemas que me estavam agobiando já estão mais calmos, estou mais tranquilo. Aí vai dividindo o tempo. Quando te das conta, a prioridade te vai tomando conta, tomando o teu tempo, de maneira que já Deus vai deixando em segundo plano. Pero antes era primeiro plano para você. Quando tinha problema, quando tinha aflição, quando estava perseguido, enfermo, em bancarrota, em situação familiar, enfim, todo domingo estavas aí, e orava, e buscava, e todo lo hacía. Pero o problema se ha ido já, então por que me vou a preocupar com isso? Vou fazer outras coisas também. E já as prioridades vão tomando o tempo que eram de Deus. Então, seu Senhor, uma vez mais eu quero frisar isso para ti. Cuida-te, diz o Senhor, de não olvidar-te de Jeová tu Deus, para cumprir tus mandamentos, decretos e estatutos que eu te ordeno hoje. Versículo 12 diz: não suceda que comas e te sacies, e edifiques buenas casas em que habites, e tus vacas e tus ovejas se aumentem, e la plata e el oro se te multipliquem, e todo lo que tu vieres se aumente. Aleluia, hermanos, quanta gente chega a los pés do Senhor em bancarrota, em fracasso, em harapos, como dizem por acá, hermanos, em frangalhos, como dizem os brasileiros, verdade? Assim chegam em Deus, em la presença do Senhor, em sua casa, verdade? Com a família destruída, com a situação conjugal totalmente em pedaços, amém? A vida personal, profissional, espiritual, psicológica, saúde física e mental, todo está
por el suelo. Así llegan muchas veces a los pés del Señor, hermanos. Porque por estar bien nadie llega. Llega como está mal. Amém? Essa é a realidade. Então, diz o Senhor, quando alcances tu terra prometida, quando alcances lo que Deus te ha prometido, verdade? Quando tenha tus casas, quando comas e te sacies, quando te alegres com os benefícios que Deus te está dando, cuidado. Amém? Porque aqui a palavra disse, e se pode que te multipliquem o ouro, a plata, e as vacas, as ovelhas, todas as riquezas que o povo de Israel perseguia. Verdade? Todo aquilo que o povo anelava ter um dia, porque ele foi quitado por tantos anos de escravidão em Egipto. Essa gente estava pobre. Então se saem de Egipto com riquezas que os egípcios lhe deram, verdade? Deu tempo que estiveram cautivos aí. Pero aquela riqueza se ia terminar. Tanto é que ao sair del Egipto, eles levantaram um becerro de ouro em pleno deserto. Todas as agarras de ouro, os aretes de ouro, toda aquela riqueza derretieron e hicieron um ídolo e adoraram esse ídolo. Verdade? É decir, a riqueza que venia de Egipto não ia durar para sempre. Pero eles iam entrar em uma terra deleitosa, uma terra próspera. Iam prosperar, e o Senhor está dizendo, veja, não suceda que comas e te sacies e edifique buenas casas em que habites. Amém? Quantas vezes, hermanos, as pessoas passam situações tremendas em suas vidas, incluso de hambre, escassez de alimento, verdade? Escassez de alimento em la casa, problemas, enfim, situações terríveis. E o Senhor vem e las abraça, e les dá promessa, e les diz, vou hacerlo, vou prosperar, te vou multiplicar as coisas, vou restaurar tu vida, e a gente está aí. Prioridade número 1 é buscar de Deus, para que Deus restaure meu matrimônio, para que Deus restaure minha esposa ou meu marido, que saia da droga, de bebida, de todo o que seja. E aí a pessoa está metida com Deus, e Deus está haciendo, e a obra se está fluindo, e o Espírito Santo está trabalhando nessas vidas. E o Senhor disse, cuidado. Quando alcances os benefícios que estou preparando para você, tome cuidado. Porque muitas vezes, hermanos, nossa espiritualidade está condicionada a nosso bem-estar. E não deve ser assim. Verdade? Quando estamos bem, para que buscar de Deus? Quando estamos mal, vamos à igreja. Vamos buscar o sacerdote que reze por mim, que me vou a confessar, eu vou tomar a hóstia, eu católico, aí vá à missa, verdade? Eu cristiano evangélico vá à igreja, a ver o pastor que muitos anos não o vê, verdade? Ver a las hermanas que hace rato que não las vê, porque se distanciou da igreja por alguma razão. Por quê? Porque todo está bem, porque a vida está bem, então para que eu vou ir, irmãos? Pero já quando os problemas se vão multiplicando, o católico se acorda que é católico e vai à igreja, verdade? O cristiano evangélico se acorda que é cristiano, que foi bautizado, que tem dones e que tem promessas, e aparece na igreja de forma supressiva. E o pastor disse, uau, vamos apresentar os visitantes. Aí está o visitante da igreja, né? Um irmão que era da igreja e agora está visitando. O que lhe parece, irmãos? Disse o Senhor, irmãos, não suceda que comas, não suceda que todo o tuyo se multiplique, riquezas, ouro, bienes e benefícios, e tu vida seja restaurada e tu te ouvides. Disse o versículo 14, e se enorgulhezca tu coração e te ouvides de Jeová, tu Deus, que te sacou de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluia, irmãos. La persona ingrata é uma pessoa olvidadiça. La ingratitude, hermanos, começa por aí. É o momento que tu te olvidas de los benefícios recebidos. Pessoas ingratas se olvidam muito rapidamente do bem que outros lhe hajam hecho. Verdade? Se eles olvidam. Amém? Te tratam como se você tivesse a obrigação de fazer o bem a elas, de bendecí-las, de ajudá-las, de tender a mão em um momento de necessidade. Amém? Tu lo haces porque la amas, porque la quieres. Tu la haces porque te duele, verdade? Tienes compaixão em ver a situação de miséria dessa pessoa. Então, se estende a mão, tu la ajuda. Pero a pessoa está aí
como é orgulhosa, hermanos, nunca vai reconhecer tu esforço, nunca vai reconhecer o bem que tu has hecho, nunca vai reconhecer que um dia dependeu de ti para alguma coisa. Assim é nossa relação com Deus muitas vezes. A pessoa que é ingrata em sua natureza com os seres humanos, também lo será com Deus, irmãos. Amém? Um ninho, uma ninha que está crescendo em um ambiente familiar, onde não aprende este valor da gratidão, será ingrata com Deus quando crescer. Não vai reconhecer o que Deus faz a ele. E é tão importante que os padres, hermanos, eduquem de forma sábia a seus filhos, que ajudem seus filhos a entender não o preço das coisas, senão o valor das coisas. Eu digo sempre, hermanos, tu filho adolescente sabe o preço do celular que tu lhe diste a ele, da tablet que lhe compraste, da bici de marca que lhe diste, sim, lo sabe. E conversam com seus amigos, mira, meu telefone valeu tanto, o tuyo não custa tanto, verdade? Sabem o preço, mas o valor não lo sabem. O valor foi um calho a mais em las manos de papi. O valor, quizá, foi um dolor a mais na espalda da mamã, que teve que trabalhar mais, teve que esforçar-se mais. Quizá foi menos horas de sonho a tus padres, verdade? Foi um vestido que tu mamã não comprou, um sapato que tu mamã não comprou. Enfim, quizá foi um irmão menor tuyo que não recebeu lo que necessitava porque a mamã queria bendecir-te a ti em primeiro lugar. Enfim, não sei, verdade? Quantos são os jovens, hermanos, que não valoram os esforços de seus padres, que lhe dão todo, que lhe preparam todo para seus estudos? E vão à escola, bueno, à escola todo bem, são ninhos, estão aí. Mas já quando vão ao cole, se lhe olvida, hermano, a gratidão. Quer dizer, não se lhe olvida, é que não lo aprenderam. Quizá os papás não tiveram o valor de ensinar-lhes a serem pessoas agradecidas. Então, se esses ninhos que não aprenderam de pequeno a ser agradecidos, quando cresçam, como vão pretender os papás que esses ninhos lhes agradeçam e valorem seus esforços? Nunca lo vão a valorar. Você me está entendendo, papai e mamãe que me escuta nesta manhã? Se tu não instrui tus filhos a serem pessoas agradecidas de ninho, de pequenos, quando cresçam, te vão a volver a espada, te vão a dar a espada. Vão a morder a mano que los alimenta, como dizem por acá. Amém? E não vão a valorar tus esforços. Tu gasta o que tu não puedes para comprar o sapato, para comprar o uniforme do cole, para comprar livros, para pagar mensualidades, a vez de cursos que tem que fazer, de estudar aqui, de aprender coisas, enfim, de ter tecnologia em la casa, porque o ninho está no cole, necessitamos de internet dentro de casa, necessitamos de Wi-Fi, uma velocidade maior de internet, porque tem que pesquisar, tem que fazer investigações, e o gasto é maior, porque agora é o cole, não é a escola. Verdade? Me está entendendo, irmãos? Então, esses ninhos, adolescentes vão para o cole e se perdem, irmãos. E aí eles agarram vícios e têm experiências com droga, e com sexo, e noviazgos, e se escapam de classes muitas vezes. Você pensa que estão no cole, estão caminhando por aí, às vezes com noviazgo, com grupitos, fazendo torteiras aí fora do cole, enfim, não estão valorando. As notas são as piores que tu podes ver. E tu diz, Deus mío, o que passa com esse ninho, com essa ninha? Sabe o que passa? É que não está valorando tus esforços. Amém? E o culpado eres tu, infelizmente. Amém? Porque não lhe ensinaste esse ninho, esta ninha, a ser agradecido. Em las mínimas coisas, ensina, instrui tus filhos a serem agradecidos. Em las mínimas coisas. Foi o tempo da educação, irmão. Eu não sou tão velho. Pero minha mamá, meus abuelos, foi o tempo da educação em que tu aprendias a ser agradecido. Tu aprendias a valorar as coisas, a saber o valor. O preço não te importava, tu nem sabia de preço de nada, pero tu sabias valorar. Tu sabias valorar. Tua mamãe comprava um tênis e esse tênis durava todo o ano, e quizá até passava por outro ano. Eu venho de uma família grande, irmãos. 5 irmãos, 7 irmãos, 2 mais que se agregaram. De famílias em que o sapato de irmão maior
vai servir para o hermano maior. Não sei se tu és dessa generação. Hoje dia, eu creio que essa generação já não existe mais. Esse hábito, essa costumbre não existe mais. Mas eu sou de um tempo, irmãos, que o pantalão de hermano maior supria a necessidade de hermano menor que está subindo agora. Verdade? Hoje dia, não, os niños querem tênis de marca, sapato de marca, 0 quilômetro, como se diz, verdade? Comprado 0 quilômetro na tienda. Capaz que vão usar o tênis velho do hermano maior. Não, 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 não. Verdade? Porque eles sabem o preço, pero não sabem o valor. Porque não aprendido, porque nadie les ensinou, irmãos. Porque nadie tomou tempo para ensinar-lhes. As gerações passadas, os adultos maiores de hoje, verdade? Pessoas que passaram por uma niñez onde não havia tanta abundância, tanta riqueza, tanta possibilidade de ter coisas como hoje. A vida era sofrida, irmãos. Obter coisas não era tão fácil para nossos padres e abuelos. Então, eles ensinavam uno a valorar aquilo, a cuidar, a ter celo, a ter cuidado por as coisas, verdade? Por quê? Porque não era fácil ganhar-se, não era fácil. Pero hoje dia não, irmãos, hoje dia não. Então, esses adolescentes vão ao cole e despilfarram a plata de papi e mami, despilfarram todo, verdade? Porque não sabem o valor das coisas, verdade? E tomam o tempo para fazer coisas que não tem nada a ver com os estudos, verdade? E se perdem. E deixam os estudos botados muitas vezes, ou seja, despreciam todo o cuidado, o gasto, o esforço de seus padres, verdade? Por quê? Porque não sabem o valor, irmãos. E a pessoa ingrata tem essa situação. Ela desprecia os benefícios recebidos. Ela tem um desprecio por aquilo que recebeu. Lo tiene, pero es como se não tuviera. E o celular hoje de marca, último tipo, e o ninho está contente na semana, 2 semanas, 1 mês, verdade? Ao passo dos dias, o celular já cai ao suelo, está em um bolso, na bolsa de trás do pantalão, senta onde quer, já a pantalha está rota, verdade? Não é assim, irmãos? A bicicleta já está mala, toda rayada, a computadora já tem problema. Por quê, irmãos? Porque foi fácil. Não tuvo que trabalhar, não tuvo que esforçar-se. O sudor foi de la frente de seus padres, pero nem lo mira, nem lo observa, verdade? Ou seja, então se tem um desprecio por las coisas. E que duro é quando a pessoa desprecia um benefício recebido por não haver valorado, irmãos. Isso é tremendo, tremendo. E a pessoa desagradecida é esta. Ela não é grata, não valora o bem que lhe hajam hecho. E o Senhor está dizendo aqui, versículo 14, e se enorgulhezca tu coração e te olvides de Jeová tu Deus, que te sacou de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate de donde saliste. Acuérdate de como chegaste a los pés do Senhor. Como chegaste a los pés do Senhor? Em que situação estava tu matrimônio? Em que situação estava tu vida financeira? Em que situação estava tu corpo físico? Tu saúde? Tu vida emocional, psicológica? Em que condição estavas quando chegaste por primeira vez à igreja, aos pés do Senhor? Em que condição estava? E o Senhor está dizendo, cuidado, se llena de orgulho tu coração e te olvides de como eras antes de haver me conhecido. Disso está falando. E aqui claramente o Senhor está dizendo que o orgulho tem a ver também com a ingratidão. Amém? A pessoa orgulhosa fatalmente será uma pessoa ingrata. Não será agradecida para nada. Porque esse orgulho lhe disse que ela é superior. Esse orgulho lhe disse, irmãos, que há uma arrogância, uma vanidade em seu coração, um excesso de amor próprio, é mais ou menos isso, amém? Amor próprio, é necessário ter amor próprio, claro que sim, pero o excesso de amor próprio, excesso de estimação própria, causa em mim orgulho, é causa do orgulho. Então, se eu passo a pensar que eu sou superior, irmãos, amém? Eu passo a pensar que o bem que tu me estás haciendo, lo tienes que hacer porque eres obrigado a hacer. Assim miram os hijos a los papás.
Papai e mamãe são obrigados a dar-me esse tênis. Não é possível que eu não tenha esse tênis. Todos os meus companheiros têm o último celular. Como é possível que eu ando com essa coisa? Minha mamãe tem que dar-me. Não posso passar a vergonha no colo. Não posso ser avergonçado delante de meus companheiros por andar da maneira que estou. Verdade? E muitos filhos manipulam a seus padres. Sim, lo manipulam. Evidentemente, vamos olhar, porque seus padres se deixam manipular por eles. Porque criaram esses filhos de maneira que eram os reis da casa. Amém? Faltava poner-lhes uma corona na cabeça. Ao ninho, a la niña, todo. Todo para a niña. Dizer não, nem pensar. Verdade? E aí está o tipo de educação que vemos hoje, irmãos. Os filhos exigem de las mamás e de los papás, mientras são pequenos, manipulam a seus padres e seus padres se deixam manipular. E nunca les dizem não, nunca les põem limites. Então, se não põe limite a tus filhos, se nunca lhes disse não, se todo é possível, todo lo haga, tranquilo, é meu filho, é minha niñita, é meu amorcito, hazlo tranquilo, é pequenito, depois vai crescer, vai entender. Não, irmãos, não vai entender. Será ingrato, será orgulhoso, será soberbo, terá uma mente vana, terá um excesso de amor próprio, verdade? Será uma pessoa orgulhosa e soberbia, verdade? E vai sempre crer que os demais têm obrigação de fazer as coisas para ela. Porque mami, todo lo hacías para mim. Os papás, todo me davam, todo me entregavam em minhas mãos a hora que eu queria, da maneira que eu quisiera. Então, se agora cresco, a sociedade me tem que dar, o governo me tem que dar. E assim é a gente, irmãos. Não é assim. O que pensa a gente muitas vezes? Pensam no quê? Que o governo, que são obrigados a dar as coisas a eles. As pessoas não querem trabalhar, não querem esforçar-se, não querem estudar, querem viver de los benefícios que o governo pode dar. E por aí há ideologias políticas que caminham por esse sentido, do paternalismo, de dar, de maneira que a pessoa não tem que esforçar-se com nada. Pero mientras tu lhe dá todo, tu lhe alcança todo, essa pessoa se hace uma subserviente tuya. Tu puedes escravizá-la porque tu lhe dá todas as tuas necessidades. Então, para que a pessoa vai esforçar-se? Pero tu la manipula como queres. E o sistema de governo comunista, socialista é este. Socialismo é assim que funciona. Le saca de unos, le quita de unos para dar a outros. Estes se esforçaram, trabalharam, estudaram, valoraram o que têm. E esses aqui estão apenas esperando que o governo me dê. Para que vou trabalhar? Para que esforçar-se? O governo quita de este, com impostos, quita a riqueza, le quita os bens e transfere ao que não hace nada. Por quê? Porque lhe conviene ao governo dar a esse, porque esse lhe mantém na posição que está. Assim é, irmãos. E o sistema de governo comunista, socialista é isso. Amém? Le quitamos a uns e le damos a outros que não se esforçam, não trabalham. Irmãos, às vezes nós outros somos temos esse tipo de governo em la criança de nossos filhos. Amém? Às vezes lhe quitamos a um e damos mais a outro. Estamos dividindo nosso reino, dividimos nossa casa, criando sentimentos antagônicos de irmãos contra irmãos, muitas vezes, porque muitos são mais beneficiados que os demais. Verdade? Pero cuesta que aún assim esses ninhos vão a valorar isto quando cresçam. Amém? E o Senhor está dizendo, cuidado, llena tu coração de orgulho e te olvides de onde saliste. Saliste de Egipto. Saliste de uma condição de precariedade, de uma condição de pecado, de suciedade, de bancarrota, de destruição. Como estava tu casa? Como estava tu família quando fuiste aos pés do Senhor? Amém? Cuidado, te llena de orgulho, agora está tudo bem, te vuelves orgulhoso e vanidoso, verdade? E creer-se superior a los demás. E essa é a questão do orgulho, irmãos. É creer que as pessoas têm a obrigação de fazer o que fazem, verdade? Muitas vezes, irmãos, a pessoa orgulhosa, diga-se também a pessoa ingrata, verdade?
que se relacionam aí, uma relação muito íntima, um vínculo muito íntimo entre ingratidão e orgulho, verdade? Estão juntos, verdade? Muitas vezes as pessoas estão enfrentando duras provas em suas vidas. Duras provas, irmãos. De uma maneira em que têm que depender de outras. Pero aún assim, passando por uma dura prova, estando na dependência de outros, nunca valoram o esforço dessas pessoas hacia elas. Amém? Não valoram. Está entendendo? Aún assim se creem superiores. E uma vez salida da prova, uma vez passado o problema, estas pessoas que um dia dependeram de ti, que tu te esforçaste para bendecê-las, essas pessoas te dão a espalda. Em português se diz, te viram as costas a ti. Te esquecem, saem falando mal de ti, verdade? Te tratam mal e tu diz, tanto que eu hice por essa pessoa e veja como me trata. Hermanos, muitas vezes isso nasceu em âmbito familiar. Aliás, quando pequenos, essas pessoas foram aprendendo a ser desagradecidas, mal agradecidas, ingratas. Então, seu Senhor disse, cuidadito, né? Tu saliste de casa de Egipto, casa de servidumbre. Disse o Senhor que te hizo caminhar por um deserto grande e espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde não havia água, e ele te sacou água de la roca del pedernal. Quanta coisa o Senhor ha hecho por ti em um momento de tu extrema necessidade. E o Senhor estuvo aí. Ora, tu estás bem? E onde estás tu? Dice, e digas em tu coração, vea, mi poder e la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Oh, hermanos. ¿Está entendendo, hermanos? ¿Conoces tú personas assim ingratas? Que hiciste todo para bendecê-las, para ajudá-las, para levantá-las de seu fracasso, e de pronto são levantadas e saem, estão aí bem, aí te volvem a ver por la espalda, te volvem a ver por encimita e te dizem, não, eu estou aqui por minha força, eu estou aqui por minha sabedoria e minha experiência. Me está entendendo, irmão? E te tiram em cara, melhor dito, e te dizem a ti, quando tu haces alguma observação, as pessoas te dizem, me está tirando em cara o que hiciste por mim? Assim te dizem. Essa é uma forma de orgulho, irmãos. Eu sei, entendo que há pessoas que te põem a tirar em cara o que han hecho, verdade? E que te cobram que hicieron por ti, e que querem escravizar-te porque te ajudaram um dia. Há esse tipo de gente, sim, lá. Mas também é o tipo de gente que é ingrata, e para esconder-se de trás de seu orgulho, de sua vanidade, de sua deficiência e nesse sentimento de gratidão, para esconder-se de trás disso, disse, me estás tirando em cara o que me hiciste? Não é o que dizem essas pessoas? Não é que tu estés tirando em cara, é que elas são ingratas e não querem reconhecer o esforço. Não querem reconhecer que a condição que estão hoje é que foram ajudadas por alguém. Não saíram do fundo do poço sem que alguém lhes tendera a mão. Me está entendendo, irmãos? Porque nadie sale solo do fundo do poço. Tu podes entrar solo aí, pero sair solo, não. Não, irmãos. Mentaliza aí em tu mente, dibuja em tu mente um poço de águas que esteja seco. Mentaliza em tu mente a hora. Meter-se nesse poço, tu pode hacerlo solo. Párate no borde do poço e plá. Simples, solo. Nadie tiene que empurrarte, tu vas solo. Pero salir solo não lo sales. Ah, não lo sales, irmãos. Estás aí a 15, 20, 30, 70 metros de profundidade. Como vai sair solo daí? Não sale. Então, irmãos, meterte, cair no fracasso, no problema, pode suceder por X razões. Pero salir daí não sale solo. Já sea que o Deus Todo-Poderoso te estende a mão para sacar-te de aí, e muitas vezes Deus lo hace através de um outro ser humano. Amém? Deus me estendeu a mão quando eu necessitava. Sim. Pergunto, a quem usou Deus para sacar-te de aí? É isso que as pessoas muitas vezes não entendem.
E muitas vezes, de todo o esforço que tu le haces para bendecir uma pessoa, para ajudá-la, a pessoa não reconhece. Assim são os filhos em la casa, os adolescentes, os jovens de tu família, quizá, verdade? Lo que tienen, lo que han alcançado, hoje quizá tu hijo é bachillerato, está na universidade, quizá tu hijo tem título de doutor, licenciado, não sei que profissão tem tu hijo, se graduou em la U, agora está trabalhando, tem sua casa própria, tem sua família, tem seu bom sueldo mensual, tem sua reserva financeira em el banco, pero los papás nem los vuelve a ver. Me está entendendo? De onde saíram? Do fundo do poço. Quem lhe estendeu a mano? Ah, não, é que eu estudava de madrugada, é que eu não ia à festa, é que eu não tomava, não me prostituía, ela metido com a cabeça em meus livros, só estudava, e meu esforço, e meu tempo, e minha disposição foi que me levou a onde estou. Será, hermano, será que has logrado todo tu êxito solo, sem que nadie te ajudara? Será? Repito, cair ao fundo do poço, lo puedes hacerlo solo. Salir de aí, solo não podrás. Aqui diz o Senhor: e digas em tu coração, mi poder e la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Muitas são as pessoas, hermanos, que chegam à igreja por el sueldo. E os pastores e as igrejas les ajudam, les tendem la mano, la gente se une para ajudar essas pessoas e todo lo hacen para ajudá-las, para levantá-las, enfim. E essas pessoas estão aí e sometidas em Deus, pero o problema está passando, a aflição se está terminando, e aí já estamos respirando melhor, já as paredes do poço que me oprimiam já estão mais flexíveis, estou subindo, estou saindo, e quando consigo ver o borde do poço, que logo agarrar-me e sair solo, olvídalo, o que fizeram por mim, amém? Porque nunca valoraram, irmãos. Então, essas pessoas, muitas vezes, não se dão conta da maneira que estavam. E disse a palavra do Senhor, disse assim, que essas pessoas, por serem orgulhosas, porque se llenaram o coração de orgulho, disse a palavra, é verdade? Disse, e que digas em tu coração, porque às vezes não dizem de palavras, pero pensam em seu coração e dizem, mi poder, mi sabedoria, como dizem os jovens, como dizem tus filhos, que quizá terem seus papás metidos em um asilo, metidos em um albergue, olvidados solo em sua casa, passando necessidades, muitas vezes, os papás hoje são adultos maiores e passam necessidades, muitas vezes, e os filhos vivem uma vida regalada, uma vida de abundância, verdade? Não lhes falta nada, despilfarram, gastam, vão aqui, vão ali, pero, e os papás como estão? Será que se acuerdan todo o esforço, os dolores em los huesos, el sudor en la frente de papi y mami, los callos en las manos de sus padres? Quantas coisas seus papás tiveram uma vida limitada em todos os sentidos, com tal de fazer com que seus filhos salieran adelante em seus sonhos? Você me está entendendo, irmãos? Quantos são os filhos que alcançam êxito em sua vida e têm os papás abandonados, olvidados por aí? Amém? Muitas vezes dependendo de estranhos. Você me está entendendo, irmão? Isso é triste. Pero isso não se dá apenas nas relações humanas. Se dá na relação do ser humano com Deus. E onde nasce todo isso? Nasce em nosso hogar, hermanos. Nasce em nossa casa. Enseña, instruya tus hijos de pequeno a serem agradecidos, a saber o valor das coisas antes que o preço das coisas. Olvide o preço, enseñas a eles o valor. Quanto vale o sapato que tu tens aí? Quanto vale? Qual é o valor do celular que tu tens, meu hijo? Qual é o valor do uniforme que tu tens aí, todo planchadito, todo bonito, todos os anos, renovando o uniforme do cole? Qual é o valor desse uniforme? Não é o preço que está na etiqueta, não, é o valor. Amém? Tus filhos têm que saber de valor e não de preço. E os papás não ensinam isso hoje em dia, então eles vão crescer hijos desagradecidos, hermanos. E vão alcançar seus sonhos, e poucos serão aqueles que vão agradecer a seus padres, que vão bendecir seus padres, eles vão dar a espalda mais bem.
Y lo hacen con Dios la misma cosa. Lo mismo lo hacen. Y Dios está diciendo, cuidado, que te enorgullezca tu corazón y creas que lo lograste solo. ¿Verdad? É o que Deus está dizendo. Versículo 18 diz: Senão, acuérdate de Jeová tu Deus, porque Ele te dá o poder para hacer las riquezas. Deus é o Senhor que nos dá o poder, vamos a lo mais simples, que nem é tão simples, de respirar. ¿Por que respiras? Porque Deus te deu aliento de vida. Porque Deus te ha permitido amanecer hoje com vida, irmãos. Despertar e dar-se conta, wow, estou com vida, estou respirando. Tenho desayuno por la mañana, tenho um calçado para poner em meu pé, tenho uma maneira de sair ao trabalho, de sair a estudar, de ter minha vida, meu cotidiano, porque o Senhor cuidou de mim mientras eu dormia. Amém? Pela pessoa não é agradecida com Deus, irmãos. E o Senhor disse, senão, acuérdate de Jeová tu Deus, porque Ele é que te dá força para hacer riquezas. Lo que tu tienes, lo que tu haces, lo que tu és por obra e graça do Senhor. Sé agradecido. Disse, porque Ele que dá o poder para hacer las riquezas, a fim de confirmar su pacto que jurou a tus padres, como nesse dia. Amém? Por promessa o Senhor te hace lo que hace. Mas se chegares, disse, a olvidar-te de Jeová tu Deus, e anduvieres em pós de deuses ajenos, e lhes servieres a eles e te inclinares, eu afirmo hoje contra vosotros que de certo perecereis. Vamos a isso, irmãos. El orgulho hace com que a pessoa também se vuelva idólatra. Amém? El orgulho nos hace olvidadizos, porque sou orgulhoso, ignoro, tenho desprezo por lo que tu me haces de bem, los benefícios que tu me dá, e assim são os hijos, despreciam as coisas que o papá com muito esforço le deu. ¿Por quê? Porque não valora, não sabe o valor de esto, verdade? O orgulho hace com que nos volvemos olvidadizos, porque me ouvido, porque sou superior, para que vou a ter minha consciência e ter cuidado ao esforço de este ou ao esforço de esta, entende? Eu sou superior, são obrigados a hacer o que fazem por mim, porque eu sou o rei da casa, eu sou o ninho de mãe, o ninho de papi, então se me têm que dar, me têm que fazer. Me está entendendo, irmãos? E o Senhor está dizendo, cuidadito, que te ouvides do Senhor e vuelva tu coração a deuses ajenos, e vuelva tu coração a idolatrar coisas. Amém? Muitos filhos idolatram sua mesma família, idolatram seu trabalho, verdade? E repito, ignoram, têm menosprecio de seus padres que com esforço lhe fizeram chegar onde está. Por quê? Porque sua mente está canalizada em outra coisa agora, verdade? Em la vida que têm, em lo que são, em lo que alcançaram em sua vida. Amém? Cuidadito e te inclines a outros deuses, né? Que lo que tu tienes, que lo que tu és, seja motivo de orgulho tão forte em tu coração que tu passas a idolatrar isso e rechazar e menospreciar incluso as coisas mais simples de tu vida. Que é o mais simples? Amar aos que te amam. Isso é simples, não é tão complicado, irmãos. Amar tu papai e tu mamãe, isso é simples. Não é complicado amar. Amém? Basta que tu reconozcas seu valor, reconozcam seus esforços. Amém? Agora vou outra vez. Os papás têm que ensinar isso quando pequenos. Amém? Diz, hermanos, Lucas capítulo 17. Não sei por quanto tempo estou falando, pero creio que você está sendo edificado e eu também. Amém? Lucas capítulo 17, há um passagem tremendo. Jesus falando de gratidão. É isso aí, irmão, de gratidão. Disse o Senhor, capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesus a Jerusalém, passava entre Samaria e Galileia. E ao entrar em uma aldeia,
le salieron ao encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararam de lejos. Estavam leprosos, não se lhe acercaram a Jesus, hasta por questões de lei, em verdade, eles não podiam acercar-se às pessoas, viviam alejados, distanciados em las cuevas de las cidades, alejados de la família, não se acercavam a nadie. Então, de lejos miraram a Jesus e alçaram sua voz, dizendo: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós outros. Significa dizer, em primeiro lugar, que conheciam a Jesus. Segundo lugar, que sabiam quem era Jesus. Não o conheciam apenas, esse aí é Jesus. Não. Sabiam quem era. Sabiam que poder estava em Jesus. Que fazia Jesus? Qual era o ministério dele? De quantos leprosos que Jesus já havia sanado, incluso mortos havia ressuscitado, esses homens sabiam quem era Jesus. E quando alçaram sua voz e levantaram sua voz e pediram a ele misericórdia, sabiam a quem estavam pedindo misericórdia. Amém? Disse: tem misericórdia de nós outros. Quando ele os viu, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Jesus, hermanos, não foi necessário que aqueles homens lhe dijeram: ei, Jesus, sana-nos de nossa enfermidade, somos leprosos, queremos ser sanados, como em outros casos, o Senhor mesmo perguntou: mulher, que queres que te haga? Verdade? E nesse caso, não. Sequer dijeron o que queriam, e sequer Jesus les perguntou o que eles queriam. Apenas queriam misericórdia. Já Jesus entendeu: em la misericórdia está a sanidade, está o perdão de pecados, está a restauração, está o amor de Deus, está o abraço do Padre a seus filhos. Amém? Glória a Deus, hermanos. Então, eles estão pedindo todo. Estão pedindo todo. Misericórdia é muito mais que uma sanidade física. Misericórdia de Deus é muito mais que restaurar tu matrimônio. É muito mais que transformar tu filho. Não, misericórdia é um paquete de bendições e de benefícios tremendos de parte de Deus a seus filhos. E estão pedindo todo. Eles não estão pedindo apenas sanidade, eles querem todo, querem misericórdia. Aleluia, irmãos. Então se diz que o Senhor disse: id, mostraos a los sacerdotes. E aconteceu que mientras iam, foram limpiados. Quando é que foram limpiados? Quando decidiram obedecer. Amém? Aí está a palavra, irmãos. Eles não foram limpiados de sua lepra quando o Senhor disse: oiga, sejam sanados. Não. Ele apenas disse: id, vayan a los sacerdotes e mostrem-se a los sacerdotes. Diz que mientras iam, depois da decisão de obedecer a la ordem do Senhor, empezaram a caminhar, e mientras caminavam, a lepra se les foi quitando e foram sanados. Você me está entendendo nesta manhã? Quando é que vai receber tu sanidade? Quando é que vai começar a liberação, a sanidade, a restauração de tu casa, a restauração de tu família, a restauração de tu vida? É quando tu empeces a caminhar à ordem do Senhor. Você me está entendendo? Mas que dizer: Senhor, sana-me disso, restaura-me daquele, não. É em la obediência. Porque pedir, pedir, pedir e não obedecer não nos vai trazer nenhum benefício, irmãos. Nós pedimos, nós clamamos, nós queremos que Deus nos bendiga, que Deus nos restaure, que restaure minha casa, que restaure meu matrimônio, que restaure minha economia. Sim, pedimos e clamamos e oramos e suplicamos, pero não obedecemos. E a obediência está em primeiro lugar, irmãos. Estes homens não foram sanados sem antes começar a obedecer. Guarde bem isso em tu coração nessa manhã. Disse que mientras iam, mientras obedeciam à ordem do Senhor, que disse: id, mientras caminavam, a lepra seria quitando de seu corpo. Que tremendo. Disse entonces um de eles, vendo que havia sido sanado, volvió glorificando a Deus a gran voz, com a mesma voz, quizá, com maior gana, com maior ímpeto, com maior griteria, esse homem regressou, agradecendo ao Senhor. Disse que se postrou, rosto em terra a seus pés, dando-lhe graças, e este era, que era samaritano.
Los demás eram judíos como Jesus, hermanos. Los demás, quizá, haviam sido religiosos, haviam praticado o judaísmo antes de serem leprosos. Quizá conviviam em las sinagogas, iam à igreja daquele tempo, chamadas sinagogas. Se reuniam em las casas, quizá. Não sei. De alguma maneira conheciam o Senhor, tinham conhecimento e certo temor de Ele, verdade? Sabiam do poder sanador que estava na palavra de Jesus, lo conheciam, eram judios. Pero qual foi o que regressou para agradecer? O que era samaritano, que não era judio. Você me está entendendo, irmãos? El que não era hijo de Deus, digamos assim, para os tempos de hoje, como se fosse hijo de Deus, este foi o que regressou, se postrou e agradeceu ao Senhor por o benefício recebido. Muitas vezes, os que estão mais cerca de nós outros são os que menos agradecem a nós outros. Me está entendendo, irmãos? E uma pessoa, às vezes, estranha a nós outros, reconhece e valora o que uno hace por essas pessoas. Pero los de casa são os que menos valoram. Los de casa, los judíos como Jesus, não regressaram para agradecer-lhe pela sanidade recebida. Quem regressou foi um mundano, profano, impio. Inimigo de Deus era os samaritanos. Esse foi o que regressou para agradecer. Você me está entendendo nessa manhã, irmãos? Muitas vezes, os filhos de Deus são os mais desagradecidos que conhecemos. Repito, chegam aos pés do Senhor em uma condição precária, destruídos por completo, e o Senhor los restaura, les hace hijos e hijas de Deus, e se volvem orgulhosos, vanidosos, soberbios, arrogantes, com o bem que têm, com a condição que alcançaram, e são os que menos agradecem. Disse o Senhor, respondendo Jesus, disse: não são 10 los que foram limpiados? E los 9, ¿dónde estão? Foram 10 os que foram limpiados de la lepra. ¿Por quê? Porque só uno viene a agradecer. E os demás 9 que foram sanados. E os 9, ¿dónde estão? Não houve quem volvesse e desse glória a Deus, senão esse estrangeiro, disse o Senhor. Amém, irmãos? Quero dizer uma coisa para você, irmão. Muitas vezes, os de fora de nossa casa são os que valoram mais o que hacemos por eles que os que estão dentro de nossa casa. Você me está entendendo? Muitas vezes, você lhe brinda ajuda a um estranho e esse estranho se volve agradecido de por vida contigo. Se volve amigo, se volve às vezes confidente. Essa pessoa de um momento ou outro aparece em tua vida e te dá regalos, te bendice, te ajuda em algo, está sempre à disposição para ajudar-te, porque um dia ele te disse a mão para sacá-la de uma situação de aflição. Os estranhos, os de afuera de nossa família, às vezes, são mais agradecidos que os que estão cerca, irmãos. E aqueles que estão sendo beneficiados dia a dia com nossos esforços, estes são os que menos valoram. E os estranhos são os que mais agradecem muitas vezes. Me está entendendo, irmãos? Que triste isso, verdade? Disse o Senhor: não houve que envolvesse e desse glória a Deus, senão esse estrangeiro, disse o Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vete, tu fé te ha salvado. Amém? Então, se a fé também está condicionada, está relacionada, verdade, irmãos, com a questão da gratitud. A pessoa grata é mais fácil ter fé, porque ela reconhece o que Deus hace em sua vida e se fortalece em sua fé. E quanto mais é agradecida, mais Deus lhe bendice. As pessoas recebem bienes de Deus, benefícios de parte de Deus e não são agradecidas. Então, se não exercitam sua fé. Exercitar a fé é também ser agradecido. Quando eu sou agradecido, eu me estou exercitando-me na fé, irmãos.
Estou aumentando meu nível de fé. Mientras mais sou agradecido com Deus, mais Deus me vai bendecir, mais Deus me vai ajudar, mais lhe vou agradecer, mais vou ter fé para confiar e ter descanso em Ele, porque há uma relação, me entende? Esse intercâmbio. Eu recebo de Deus, lhe agradeço a Deus, Deus me dá mais, me bendice mais, cuida mais de mim, eu lhe agradeço mais. Assim são os papás com seus filhos. Os filhos mais agradecidos são mais beneficiados. Reconhecem os benefícios recebidos, verdade? Amém? Então, se também há um vínculo da fé com a gratidão, há um vínculo também, irmãos, da salvação com a gratidão. Porque que disse o Senhor para ele aqui, ó? Vete, tu fé, em primeiro lugar, fé. E que produjo a fé para ele? Te ha salvado. Então, se a fé desse homem, que era samaritano e não judío, a fé dele lhe propiciou a sanidade de seu corpo e salvação de sua alma. Aleluia, irmãos, que tremendo, que tremendo. Quando você é uma pessoa agradecida, irmãos, Deus te vai fortalecer e vai aumentar tu nível de fé. Porque tu é agradecido e o Senhor se vai complacer, o Senhor se vai alegrar em bendecir-te. E quanto mais te bendice, mais tu agradece, mais tu tens fé para confiar no Senhor, mais Ele te vai salvar em momentos de aflição e situações difíceis. Porque aqui disse o Senhor, tu fé te ha salvado. Então, se dizer que a fé também tem vínculo com a gratidão, pero também tem salvação, vínculo com a gratidão. Amém? Gratidão e fé, gratidão e salvação. Me está entendendo, irmãos? Diz que a fé para esse homem produjo a ele, propiciou a ele salvação. Que tu puedas ser uma pessoa agradecida nesta manhã, amém? Antes de terminar, eu quero ler o livro de um passagem que está em Colossenses. Eu sei que tem filhos e filhas, instrui-los a que sejam pessoas agradecidas. Eles têm que aprender, eles não vão aprender isso solos, irmãos. Nadie aprende nada solo. O ninho, a ninha nasce pequenito, é como um HD de uma computadora, é como um celular que tu compras em la tienda, está vazio. Tem aplicativos, aplicações aí, tem programas para que tu, ao comando certo, desenrole e utilize o máximo que tu pode sacar desse aparato. Pero está vazio. Tu tens que llenar de informação esse aparato. Me está entendendo, irmãos? Uma computadora recém-comprada, ela necessita de outros programas para funcionar bem. Viene de fábrica, apta para dar-te o melhor em tecnologia. Pero se tu não la programa e não la reprograma muitas vezes, não vai ser beneficiado com toda a tecnologia que tem essa máquina. Me está entendendo? Assim são os ninhos. Eles vêm vazios, pequenitos. Papai e mamãe, em la educação, em la instrução, em la sabedoria, em el conhecimento, em la experiência, em el conhecimento desta palavra, vão instruindo esse ninho e vão llenando sua mente de valores, de princípios, de maneira que quando crescer, será uma pessoa, entre outros valores que vai ter, um será a gratidão, porque vai aprender a valorar o que recebeu. Amém? Disse o Senhor, Colossenses 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos e amados, de entranhable misericórdia, de benignidade, de humildade, e não soberba nem urbanidade, de mansedumbre e paciência, soportando-os unos a outros e perdonando-os unos a outros. E orgulhoso não perdona. Também aí tem por aí o orgulho. Outra faceta do orgulho, da pessoa soberbia, prepotente, arrogante, é que ela tem dificuldade com o perdão. Você vai crer sempre superior a los demás, então você nunca vai ter consciência de perdão em seu coração. Dice, soportando unos a outros e perdonando-os unos a outros, se alguno tuviere queja contra outro. De la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vosotros. E sobre todas essas coisas, vestíos de amor, aleluia, que é o vínculo perfeito, e la paz de Deus
gobierne vuestros corazones. La paz, hermanos, la persona ingrata não tem paz. Está entendendo? La persona que é falta do sentimento de gratidão, que não tem, que é desprovida deste sentimento, essa pessoa não tem paz interior, irmãos. Não tem paz. E às vezes, quando quer agradecer, nem sabe como hacerlo. Não te mira los ojos para agradecerte algo. Te diz, tá bem, graças por que ha hecho. Não é assim? Ou seja, te trata com menosprecio e creem que estão agradecendo, irmãos. Assim é? Que diz aqui, E la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la misma, a la que a si misma fuistes llamados. Fuimos llamados a la paz, em um solo cuerpo, e sed agradecidos. Amém? Que la paz do Senhor governe tu coração e seas agradecido. E para finalizar, porque senão me vou hasta las 12 aqui falando, verdade? E tu tens aí que preparar o almoço, verdade? Então, se vamos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz: dad gracias em todo. Amém? Você pode repetir isso em tu coração nessa manhã? Dad gracias em todo. Senhor, ajuda-me, ensina-me a ser uma pessoa agradecida, a valorar o que tu has hecho em minha vida, a lo que tu vienes haciendo. Quizá tu não has recebido todo, quizá a situação de tu casa, de tu vida, não todo está resuelto, tem problemas aún todavia, pero já Deus começou a hacer algo. Agradeça por isso, por lo menos. Amém? Disse a palavra mesmo, o Senhor disse que se nós outros somos fieles em o pouco, Deus nos pondrá em o muito. E a fidelidade tem a ver também com gratidão. Se eu sou grato por as pequenas coisas que estou recebendo, Deus vai vendo um coração agradecido e vai me dando mais, me vai bendecendo mais. Por quê? Porque sabe que eu sou um filho agradecido. Assim são os padres em la casa com seus filhos, irmãos. Um filho que vive patalhando e falando tonteiras e causando dolor e tristeza em coração de los padres. Os padres não têm prazer em bendecir aquele ninho, aquela ninha, aquele adolescente. Por quê? Porque todo o que fazem são maltratados, são despreciados. Não está entendendo? E aquele amor se vai enfriando, porque o papai quisera ser algo, porque o ninho não valora, para que vou fazê-lo? Você me está entendendo? Se não valora, não cuida. Se não valora, não sabe, por que vou valorar? Por que vou cuidar se não sei o valor? Verdade? E assim os ninhos destruem os celulares, destruem computadoras, destruem a roupa que tu compras com sacrifício, a tênis de marca que tu comprou. Por quê? Porque não sabem o valor. Isso vai produzindo no coração de alguns padres uma dureza em seu mesmo coração, irmãos. Se vai revertindo isto no coração de los padres, que dizem, por que eu vou comprar algo tão caro se eu sei que não vai cuidar? Não dizem alguns às vezes isso, irmãos? Por que eu vou gastar tanta plata em esse celular, sei que não vai durar 6 meses o celular? E quantos são ninhos e adolescentes que 2 semanas, 15, 20 dias de ganhar um celular novo, já a pantalla está rota? Já está em assistência técnica, na garantia, porque já não serve como servia? Você me está entendendo, irmãos? Muitos padres perdem o prazer de fazer. Amém? Pero há um Padre Celestial que nunca perde esse gosto de hacerlo bem para você. Amém? Disse o Senhor, dad gracias em todo, porque esta es la voluntad de Dios para com vosotros em Cristo Jesús. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es que nosotros seamos hijos y hijas agradecidos. Amém? Que nesta manhã você se revista, como diz em Colossenses, revestidos de amor, amém? Revestidos de gratidão, porque se bem é certo, não todo está bem a 1000 maravilhas, pero já algo está melhorando em tu vida, sim está. Amém? Não estás de la mesma maneira que chegaste aos pés do Senhor.
Porque nadie que chega aos pés do Senhor vai permanecer na condição que estava antes de haver chegado. Não, 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 não. Se tu te acercasses a Deus, algo Deus começou a ser em ti. Tu tens que abrir os olhos para dar-te conta que já há coisas sucedendo em tua vida. Não pode seguir a vez. E outra situação da pessoa ingrata é que a pessoa se vuelve murmuradora. Ela murmura, ela reclama. Um dia tem o pão e não tem a mantequilla, então está murmurando porque está comendo pão sem mantequilla. Você me está entendendo? Pero não valora que o pão lhe custou sacrifício a alguém para pôr-lo na mesa. Simplesmente reclama de esto. Então, se a ingratidão também me leva a ser um murmurador, a não reconhecer os benefícios que estou recebendo, e assim são os filhos de Deus para com nosso Padre Celestial. Amém, igreja? Ingratos, orgulhosos, soberbios, vanidosos, olvidadiços do bem que han recebido, le dão a espalda a Deus, se vão da igreja, abandonam o ministério, derram todo, foram para a igreja, foram sarados de enfermidades, foram restaurados em sua vida, têm ministério, trabalham na obra do Senhor, ao rato abandonaram, derraram, porque nunca valoraram o que hajam hecho por suas vidas, nunca valoraram o que Jesus hizo na cruz do Calvário, maior sacrifício lo hizo ele, maior preço lo pagou ele na cruz do Calvário, pero cuesta que as pessoas vão a valorar, e lo derram todo e abandonam todo, porque são orgulhosas, soberbias e vanidosas, e se creem superiores, e dizem, não, 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 tranquilo, eu logrei todo isso, eu solo consegui todo, e porque me vou a someter a todo o demais. Amém? Disse o Senhor, dá graça em todo dá graça, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Antes de orar, eu quero bendecir-te, quero bendecir Gel Ferreira em Avelino Lopes, Antônio Chalupe, Deus te bendiga, Antônio, varão de Deus, Deus te bendiga, Hilda aí em Alajuela, e nesse momento vive em Ricaralpa, está em Alajuela visitando familiares, Deus te bendiga a tu vida, amém? Glória a Deus por estar conectada. Sori, bendiciones, bendiciona a tu vida, bendiciona a Armando, a Cristal e a tu hijo, Rossi, me parece que se chama, toda a tua família, tu casa. Ensina-lhes a ser agradecidos, amém? Muitas vezes são desagradecidos porque não aprenderam, não sei, por alguma razão. Hilda, já falamos aqui, Amable Quesada, Deus te bendiga, e Helena Álvares, Deus te bendiga. Helena, Deus te está falando nesta manhã, amém? Se Deus te falou, quando termine esse vídeo, vuelva a assistir-lo outra vez, porque eu creio que Deus te está falando, como está falando a mim e a todos os demais que estão conectados. Eu quero orar por os amados. Senhor, oh Deus, quero bendecir essas vidas que estão conectadas nesta manhã. Em primeiro lugar, quero agradecer-te a Ti por o dom da vida. Quero agradecer-te, Senhor, porque estou com vida, não tenho enfermidade, tenho um alimento na mesa, não estou em uma abundância de riquezas e bienes, pero tenho o suficiente. E o suficiente que Tu me has dado, Senhor, ha sido também suficiente para que eu te agradeça. Graças por tudo. Graças por esse ministério, por o trabalho que me has dado, por o tempo de servir nessa nação Costa Rica, amado Deus. Graças por esse pueblo tão amável, tão ordeiro. Senhor, oh Deus, bendigo essas vidas, bendigo todos que estão conectados, todos que vão a escutar e assistir esse vídeo mais tarde. Te pido, amado Deus, que o Espírito de graça descenda sobre seus corações, sobre suas vidas, que o Espírito de amor, de graça, de misericórdia do Senhor los abrace nesta manhã, na aflição que estão vivendo, na situação que estão enfrentando, pero ajuda-lhes, ensina-lhes, Senhor, ó Deus, a serem hijos e hijas agradecidas, porque disse tu palavra que devemos dar graça em todos, devemos entrar por las puertas de tu casa com ação de graças, com alegria, com júbilo, com, Senhor, com regocijo em nosso coração e gozo por o bem que tu has hecho em nossa vida, por tão grande salvação, por tão grande liberação, por os livramentos que tu nos ha dado, por a bendição que tu has estendido a nossas vidas. Eu quero bendecir a esse povo, quita de nossos lábios toda murmuração, toda reclamação, amado Deus, todo menosprezo às coisas de Deus,
Ajuda tu pueblo a valorar todo o que tu has hecho, todo o que has dado, a valorar a sangre do Cordeiro derramada na cruz do Calvário, porque o preço mais alto quem pagou foi Jesus, para que nós outros hoje tenhamos vida e vida abundante em Ele. Em nome de Jesus, eu te bendigo nesta manhã, que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja sobre tu vida, amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesucristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre tu vida em todos os dias de tu existência, sobre tu casa, sobre tu família, sobre tus parentes cercanos e distantes, sobre todo o tuyo, a mano do Senhor esteja posicionada e que tu puedas ver a mano do Senhor, tu puedas ver a graça e tu puedas sentir o amor de Deus e valorar todo o que Deus te ha hecho. E se tu has estado distanciado, se tu has estado apartado de los caminos do Senhor, vuelve pronto, vuelve já, porque Deus ha hecho e quer hacer aún más coisas grandes em tu vida, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Amém. Quero deixar uma canção para que tu sigas aí em espírito de graça e gozo em la presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te bendiga, amados hermanos. Que o Senhor te bendiga.